Quem de nós não tem algum tipo de dor? Quem de nós não reconhece em si deficiências? Quem de nós não é capaz de perceber-se frágil diante de alguns desafios pelos quais possamos passar? E a nossa oração nessa noite é que diante da palavra de Deus, diante do louvor e da adoração, aquele a quem seja a honra, a glória e todas as coisas, o domínio e o poder por todos os séculos, que este, que faz e traz à existência todas as coisas, realiza em si e por si todo o querer e o executar, traga ao meu e ao seu coração cura, de qualquer natureza, de qualquer forma, em qualquer das expressões que nós dela precisemos, através da sua palavra. Tudo Ele tem feito muito, muito bem. Ele até faz surdos ouvirem e mudos falarem. Palavra de Deus, texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, nós vamos ler apenas esses versículos 31 a 37. Jesus estava vivendo o auge do seu ministério, andando pelos lugares, sendo acolhido por pessoas, sendo seguido por pessoas, melhor dizendo, perceptível sempre as realidades ao seu redor, as necessidades das pessoas ao seu redor. E nós vemos Jesus, neste texto, se retirando para uma terra de Tiro e de Sidom, diz o texto da palavra de Deus que nós vamos ler neste momento, e nós vamos ver o que aconteceu neste episódio da caminhada do Senhor entre nós. E quando nós lemos textos que traduzem a intervenção da graça, a intervenção do amor, a intervenção do cuidado, como manifesto nesse texto, eu queria que você se visse nessa mesma perspectiva, como iniciamos essa nossa conversa dessa noite, pelo cuidado, a direção e o poder do Santo Espírito de Deus. Ele também passa por aqui, Ele está aqui, e Ele conhece a mim e a você. E essa perspectiva de um Deus que anda por nós, entre nós, no meio de nós, é nessa perspectiva que nós vamos tomar a sua palavra neste instante. Vamos lê-la junto. Eu gostaria de convidar para que você lesse conosco em voz bem alta. Vamos ler o texto da palavra de Deus? De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele. Depois, cuspindo, aplicou saliva na língua daquele homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhe ordenou que não contassem isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Ficavam muito admirados, dizendo: tudo ele tem feito muito bem, faz até surdos ouvirem e os mudos falarem. Uma das riquezas incríveis da palavra de Deus é que quanto mais nós a lemos, mais nós vemos nela uma fonte inesgotável de um Deus que se mostra a nós, a mim e a você. Você pode dizer: pastor, mas eu não entendo muito essa coisa de Deus falar comigo. Leia a palavra, Ele vai falar com você. Ele deseja falar com você. E se você já tem muito tempo de igreja, tem muito tempo de uma experiência de fé, já tem muito tempo, como eu, desde pequeno, que a mãe lia, como você traz o seu filho ao altar e o consagra pelo batismo e promete que você vai ler as Sagradas Escrituras com ele e ler para ele até que ele venha por si mesmo a saber ler. E aí ele possa também ler a palavra de Deus, e não importa o quanto tempo isso já é feito, você e eu sabemos muito bem de que tomamos este texto, lemos muitas vezes, tantas vezes o mesmo texto, e essa palavra vem-nos ao coração, salta-nos aos olhos, simplesmente porque é palavra de Deus, um manancial inesgotável de vida.
Quando lemos textos como esse, esta excelência da palavra de Deus vem-nos ao coração. Nos impressiona neste texto a sensibilidade de Jesus às nossas necessidades, às dores sentidas e vividas por Ele também. Se você prestou atenção na leitura, ele se encontra com este homem que era surdo e mudo. Algumas traduções usam a expressão gago, e finalmente no versículo 37 ele diz que ele começa a falar, porque ele era mudo. Mas se você prestou atenção, há alguns detalhes que nós não vamos passar por eles, se não mencioná-los neste momento, da forma como Deus em Cristo se mostrou a nós. O texto diz que ele viu aquele homem e aquela multidão estava seguindo naquele momento, e ele então pega aquele homem e o retira do meio da multidão. Se você se sente apenas mais um neste lugar, saiba que o Senhor tem algo especial, unicamente, especialmente, pessoalmente para você nessa noite. Você não é apenas mais um neste auditório. Você não é apenas mais um no meio de uma multidão, você não é apenas mais um no mundo, você é único aos olhos de Deus. Saiba isso, perceba isso. Jesus tira aquele homem do meio da multidão e o leva à parte, tratando não como um caso a mais, mas como um indivíduo, como uma pessoa, como alguém único que esperava aquele momento e que talvez fosse surpreendido com a passagem de Jesus por ali. Isso significa que Ele quer tratar comigo e com você, com cada um de nós, na pessoalidade de cada um de nós. É curioso ver estes métodos que Jesus usa, como chamar este homem à parte, como colocar os dedos nos seus ouvidos, como fazer saliva colocar na sua língua, como levantar os olhos aos céus, como se ele precisasse levantar os olhos aos céus para ser ouvido. Ele era o próprio céu que desce à terra, habita entre nós na plenitude dos tempos, diz as Sagradas Escrituras, mas ele levanta os olhos aos céus, ele dá um suspiro, como que de deixar sair de si mesmo a graça, o poder, a manifestação de Deus. Ele pronuncia àquele homem palavras de vida, efatá, efatá, abra-te. Que implicações outras esse texto pode ter a minha e a sua vida? Jesus fala sobre um surdo, um homem que perdera a possibilidade de ouvir. O surdo é aquela pessoa que não ouve, obviamente, que sofre das limitações impostas na conversa, no diálogo com a comunidade, com o mundo. Essa surdez pode se manifestar de várias maneiras, como algo congênito, quando a pessoa nasce com essa deficiência. Essa também pode ser temporária, como as crianças que ainda não entendem os sons da linguagem, mas logo vão estar ouvindo e entendendo tudo. Ela pode ser artificial, uma surdez que se detém na perspectiva de um estrangeiro que não entende a língua do outro. Ele está ouvindo, mas ele não sabe o que ele está ouvindo. E ainda, eu penso, essa surdez pode ter uma característica e um aspecto moral. É a surdez daquele que não quer ouvir. De acordo com Jesus, esta é a pior de todas elas. Propositalmente resiste a ouvir. Você já se deteve com alguém tentando alcançar, tentando acolher, tentando suportar, tentando remover alguém de uma situação de miséria, de pecado, muitas vezes envolto na pornografia, no adultério, na maldade, no crime. E você quer tirar aquela pessoa e ela parece não ouvir. Quantos maridos têm sido surdos à voz da mulher que grita no seu momento de dor, de angústia, de abandono? Esposos que não são ouvidos, filhos que não são ouvidos, pais que não são ouvidos. Propositalmente resistimos a ouvir. Mais ainda, ouvidos que estão fechados ao Deus que quer falar-nos. Que significados a surdez revela? John Charles
Harley, num comentário do livro de Marcos, diz que esse texto fala do poder do Senhor Jesus para curar aqueles que estão espiritualmente surdos. Porque surdo é o homem indiferente às necessidades ao seu redor. Na primeira epístola de João, no capítulo 3, verso 17, ele diz: o que vir o seu irmão padecer necessidade de fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Alguém que não consegue ouvir o clamor de alguém necessitado ao seu redor. No dia do juízo, diz a Escritura Sagrada que Jesus sentenciará alguns à condenação eterna, dizendo: porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Vivemos num mundo repleto de necessidades. Não feche, meu irmão, os seus ouvidos e o seu coração. Não nos fechemos em nós mesmos, no nosso mundo, nas nossas preocupações egoístas. Surdo é o homem indiferente às necessidades ao seu redor. Surdo também é aquele que tem ouvidos fechados ao conselho, à admoestação. São muitas vezes jovens que não escutam a orientação dos seus pais e por isso tomam decisões precipitadas, cometem erros irreparáveis, muitas vezes entram em situações insaneáveis. Quantos problemas entre casamentos por não se ouvir o conselho dos pais, estabelecendo relações de atrito, muitas vezes entre o próprio casal, no ambiente familiar. A palavra de Deus nos ensina a honrar os nossos pais e as nossas mães. Muitas vezes surdos, os homens insensíveis para ouvir, que não conversam com seus filhos, que não dialogam com sua esposa, que não ouvem reclamação com humildade, muitas vezes julgando-se suficientes, prepotentes, soberanos. Não atendem às necessidades emocionais das suas famílias. Saiba, necessidades emocionais não supridas trazem dificuldades. Trazem dificuldades. A Bíblia é repleta de exemplos de famílias que passaram por imensas dificuldades pela insensibilidade dos pais. Aqueles que apenas dão ordens, que impõem obrigações. Quando nós olhamos uma sociedade como a nossa, atacada nos seus valores de família, de relacionamentos, que têm se tornado tão superficiais, tão solúveis. Quando nós olhamos a quantidade de pessoas que se separam, que tem sido, e dizem os estudiosos, que é como a morte do diálogo nos nossos dias. Quantas vezes relacionamento de pais e filhos rompidos pela insensibilidade do ouvir. Muitas vezes é difícil ouvir. É mais fácil falar, não é verdade? Provérbios diz que nós devemos ser tardios em falar e prontos em ouvir. Surdos são as nossas autoridades, muitas vezes magistrados, governantes, insensíveis à percepção do direito, da justiça, corrompendo o direito. São autoridades que se deixam subornar, que inocentam culpados, que condenam inocentes. Isso é o nosso cotidiano, num país como o nosso particularmente. Pessoas que se tornam insensíveis ao grito de dor dos injustiçados, daqueles que são marginalizados, daqueles que são escorraçados, daqueles que estão aí famintos, sem voz. O mesmo texto do livro de Provérbios diz que nós, como crentes, como cristãos, devemos ser a voz daqueles que não têm voz. Surdos são aqueles que não têm, ou que têm os ouvidos fechados à palavra de Deus. São aqueles que dizem não ao convite da salvação. São aqueles que dizem não à vida abundante que Cristo nos oferece. São aqueles que dizem não como Jonas, em vez de dizer sim como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nós muitas vezes, como crentes, somos tardios em ouvir, estamos prontos a falar. Surdos são aqueles que, ao serem exortados por Deus para abandonarem o pecado,
ficam ainda mais agarrados à iniquidade, à mentira, ao engano. Às vezes, dialogando com pessoas em situações de um envolvimento pelo pecado, e tem algumas que são habilidosas na arte de enganar. Elas se esquecem da própria palavra de Deus, que diz: olha, você engana-se a si mesmo, porque a Deus nós não enganamos. Mas vamos construindo uma versão para o consumo das pessoas, para a santidade do templo, para a segurança deste ambiente, mas que não resiste à entrada das nossas portas nas nossas casas, não resiste aos nossos relacionamentos do dia a dia, no nosso mundo, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. São aqueles que, desafiados a buscarem uma vida cheia do Espírito Santo, surdos que são, para que se consagrem ao Senhor, ausentam-se do templo, enterram seus talentos, evitam se consagrarem e se comprometerem diante de Deus, num comprometimento com o seu reino, acovardam-se nas lutas diante dos enfrentamentos, dos desconfortos, ou muitas vezes, quando são contrariados. O verso 34 tem a expressão usada por Jesus para com aquele homem: Efatá, abra-te, meu irmão, liberte-se. É um ato de Deus em Cristo. O homem não era surdo, não é verdade? Como ele ouviu? Ele ouviu aquele que é Senhor da terra e dos céus, aquele que reina e vive para sempre, que é Senhor sobre todas as coisas, aquele a quem esta limitação física imposta, aquele homem surdo até então, não cabia, porque ele era o Senhor, e aquele que era surdo ouviu a ordem dos céus, a palavra que vem de vida da boca do Senhor. O homem não ouviu Jesus falar, mas a criação ouviu a ordem do Criador, e aquele homem foi curado. É interessante. Ele ordena a ele e aqueles outros que estavam ao redor que não falassem disso, e quanto mais ele ordenava, mais eles falavam. Eu fiquei pensando, e esta frase traduz o nosso pensamento: quando o homem ouve, Deus fala. Quando o homem obedece, Deus age. A lição mais importante que nós precisamos entender é a arte de ouvir a Deus. É a quietude de desejar ouvir Deus. Ele proveu os meios de graça para que nós ouvíssemos a sua voz. Você já viveu conflitos como eu já vivi? Quando o Senhor Jesus, descrevendo a atitude da ovelha com o seu pastor, diz: aqueles que são minhas ovelhas ouvem a minha voz. E algumas vezes de joelho, em meio ao choro, eu dizia: Senhor, faz-me ouvir a tua voz. Não me deixe que os barulhos do mundo, os medos do meu coração, a ansiedade da minha alma possam obstruir a tua voz. Fala comigo na tua palavra, não de uma maneira mágica, simplesmente de abri-la, apontar o dedo, mas um desejo sincero expresso no salmista, no capítulo 1, quando ele diz: eu tenho prazer na palavra do Senhor, em meditar nela, e não apenas consumi-la como um fast food, ou como uma prateleira onde eu busco, simplesmente num momento. Ela é uma fonte inesgotável de vida. Ela é instrumento e meio da graça de Deus em Cristo Jesus para conosco. Quando o homem ouve, Deus fala. Quando o homem obedece, Deus age. É preciso aprender a arte de ouvir Deus, o desejo de ouvir Deus, a quietude para ouvir Deus. Este homem, além de surdo, ele era mudo. O texto fala isso. Mudo é aquele que não fala e não diz com palavras aquilo que pensa, aquilo que sente, talvez com gestos na linguagem dos mudos surdos.
Da mesma forma que o Senhor tem poder para curar os surdos espiritualmente, o texto diz que Ele também cura os mudos. Mudos são aqueles abúlicos, eu diria, que têm uma ausência mórbida da vontade, pessoas tomadas pela indecisão, pelo medo, sem capacidade de reagir, sem vontade de reagir, que fazem do silêncio uma estratégia para se omitir diante dos fatos, um certo comodismo diante das circunstâncias, a omissão da verdade, disfarce da verdade, esquecendo-se que isso é tão reprovável quanto a mentira. Omitir a verdade é tão reprovável quanto a mentira. Jesus acolheu publicanos e pecadores, e eles foram curados e transformados, salvos e redimidos, enquanto os fariseus do templo foram chamados por ele de hipócritas. É por isso que a Bíblia é cheia de testemunhos dessa transformação que só Cristo pode fazer em mim e em você. Que pode fazer de Saulo um Paulo, o grande apóstolo do Senhor, de fazer daquela mulher samaritana pecadora, exposta publicamente pelos que a execravam, uma mulher salva e remida, uma prova viva do amor de Deus, um testemunho de uma graça salvadora. Mas o jovem rico e cauteloso, embora tendo ouvido, não foi transformado em um seguidor de Jesus porque se recusou. Ou na história do cristianismo, como Constantino fazendo concessões à igreja, política e materialmente, para seduzi-la. Fez o maior mal ao cristianismo. Mais do que Nero, que matava tantos cristãos, e quanto mais ele os matava, mais eles se multiplicavam. E na perseguição foi que a igreja se consolidou, se santificou e alcançou o mundo e chegou até nós. Mudos, queridos, são os lábios que não oram, que não se derramam na presença do Deus Altíssimo. Eu fico preocupado e impressionado como é difícil encontrar cristãos que têm prazer na oração. Quando a gente conta que passou 1 hora orando, isso é coisa de pastor, não tem nada para fazer. Aliás, a gente de vez em quando é interrompido numa sala pastoral, orando, e aí você pode ouvir alguém dizer assim: pastor, vamos aproveitar que você não está fazendo nada, vamos fazer uma visita aqui, vamos fazer isso aqui. É difícil encontrarmos gente que investe tempo na oração. É diferente de pedinte. Pedinte é aquele que quando tem necessidade vai orar. Como sobrevivente. Ele não nos fez sobrevivente. Ele nos fez cheio de vida. Cheio de um contentamento santo nele, independente das nossas circunstâncias. Gente que sabe que nada pode nos separar do amor dele. Gente que experimentando as demandas que experimentar, ele estará conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Gente que se sente amada mesmo em meio às mais terríveis dores. Gente de Deus. Somos mudos quando pais não falamos com os filhos, não lhes ensinamos a palavra de Deus, não oramos com eles e por eles. Como homens que se conformam com valores relativizados na nossa sociedade, que não erguemos a nossa voz em protesto a tudo aquilo que nos cerca de injustiça e de opressão. Mudos somos quando nós nos calamos para não nos comprometer, para não nos expormos, muitas vezes sacrificando convenientemente a verdade, em conivência com o erro. Todo mundo faz assim, pastor. Se eu não fizer desse jeito, eu não sobrevivo. Morra para o Senhor. Viva eternamente com Ele.
mas não permaneça mudo, convenientemente, assumindo uma postura que vá contra a vontade de Deus revelada na sua palavra. Mudos são aqueles que deixam de levar as boas novas de salvação. Nós não podemos nos tornar consumidores da fé. Somos feito igreja com o fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Somos igreja feita sacerdócio real, uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Por isso somos mudos quando não levamos esta palavra de salvação a outros. Uma palavra que conforta, que traz esperança, que traz vida. Quando diante de pessoas confusas, em meio a tantas coisas deste mundo, a tantas coisas que seduzem-nos, a tantas crendices, a tantas relativização da verdade. E somos condescendentes com isso. Mudos somos quando não usamos os nossos lábios para glorificar a Deus, para louvar a Deus. É tão bom quando nós estamos no templo, não é verdade? E podemos ter momentos como esse que acabamos de ter, de encher a nossa alma e traduzir isso através da nossa canção a Deus e glorificá-lo. E as nossas atitudes, e a nossa vida. E o que a nossa boca fala. Eu diria que o mundo é mais infeliz pela ausência do amor do que pela presença do ódio. Diria ainda que o mundo é muito mais infeliz pela omissão dos retos do que pela malícia de alguns maus, que não podem sequer ser chamados de tolos, senão de ignorantes por não conhecerem a verdade ou por negligenciá-la e não desejar ouvi-la. O mundo é mais infeliz pela mudez dos cristãos do que pela fala tola dos incrédulos. Mas eu queria terminar fazendo uma terceira observação. O texto fala de uma atitude que precisamos ter diante do poder de Cristo. O texto diz que depois de Jesus curar aquele homem, que era surdo e mudo, todos se admiraram. Ou, em outra tradução, todos se maravilharam. Não falta ao nosso mundo mostras, sinais das maravilhas de Deus. Alguns não as percebem. Fomos desafiados por lugares onde ele sequer é conhecido. Porque alguns não veem nada que admirar em Cristo. Os homens religiosos do tempo de Jesus, vendo tudo o que ele fazia, o chamaram de beberrão, de blasfemo, de possesso pelo espírito maligno. Outros admiravam as coisas que ele fazia, mas não quem ele era. Por isso tanta gente andou atrás dele. Talvez isso nos ajude a explicar porque tantos o saudaram naquele domingo em que entrava em Jerusalém, gritando: Hosanas, bendito que vem em nome do Senhor. Aqueles que andaram com ele, ou atrás dele, viram sinais e maravilhas, mas que o crucificaram. E para não nos determos apenas numa multidão, que muitas vezes insanamente corre numa determinada direção, podemos nos ater aos mais próximos, como eu e você. Ou aqueles discípulos que com ele andaram, como eles que viram sinais e maravilhas, e eu e você que os temos visto nos dias de hoje, no nosso meio. Não viram quem Cristo é, o negaram, correram, se frustraram, quando se viram sós e viram-no posto numa cruz. Outros admiraram Cristo, reconheceram o que ele fazia, mas não o adoraram. Por isso buscavam o milagre de Deus,
pelo pão, pela cura. Queriam apenas o milagre de Deus, mas não o Deus de milagres. Mas houveram aqueles que o admiraram e o adoraram. Eu queria dizer a você, não basta apenas saber quem é Jesus. Não basta apenas ouvir ou ver os milagres e aquilo que Ele é capaz de fazer. É preciso de estar disposto, como este homem, a prostrar-se aos pés do Senhor e adorá-lo. Jesus colocou o dedo nos ouvidos daquele homem, criou como que uma ponte de contato com os seus sentidos para lhe despertar a própria fé. Jesus tocou naquela língua e algo novo aconteceria com aqueles lábios, que mesmo sobre a ordem de Cristo, para que se contivesse, diz o texto, ele não se conteve e contava a todos as maravilhas que havia experimentado. Você e eu temos sido objeto do cuidado de Deus. Temos visto o amor de Deus que nos é revelado. Temos experimentado desta presença. E como cantamos há pouco, da presença doce do Senhor, como num momento como este. Há um doce Espírito aqui, eu sei e você sabe, é o Espírito Santo de Deus. O texto diz que tudo Ele tem feito muito bem. Fomos lembrados por aquele que nos dirigia e nos conduzia neste culto ao Senhor, de que se você chegou aqui sem conhecer este amor, sem ter esta experiência de ver os seus ouvidos abertos, mas Ele lhe tocou pelo seu Santo Espírito e você ouviu a voz do Salvador, do Senhor, a voz doce de Jesus. Eu quero dizer a você, porque era essa noite que Ele havia marcado com você neste lugar. Este é dia de salvação. Se você que já o ouve há tanto tempo, mas tem se mantido mudo muitas vezes por omissão, por displicência, por falta de zelo, por confundido diante de tantas demandas e absorvido por elas, fala tanto e fala tão pouco do que é mais importante, que é sobre Ele. Coloque a sua vida diante do Senhor e disponha-se a ser usado por Deus como instrumento nas suas mãos. Isso tem muito menos de métodos de falar de Cristo para outros e muito mais de disposição de coração, porque as suas palavras não precisam ser suas, senão palavras que virão dele para você e através de você. Eu me lembro de ser apenas um adolescente, numa cidade no interior do Espírito Santo, e num trabalho evangelístico orientado pela nossa liderança, sermos colocados diante de uma pessoa que se aproximara do templo onde acontecia aquele trabalho, e eu fui escalado repentinamente pelo meu líder para que eu fosse até aquela pessoa que se achegava à porta do templo para conversar com ela. E quando eu cheguei, ela me puxou mais para fora ainda. E eu me lembro que nós ficamos numa rua um pouco escura, e eu estava com a Bíblia na mão, e ela dizia: quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? E eu pedi ao Senhor que me desse algo, me desse uma palavra. Eu não conheço. Você não conhece o que se passa no coração da pessoa que o Senhor colocar diante de você, perto de você. Talvez você pense que conhece por aquilo que ela fala. Aquilo que ela fala é apenas um trecho e um pedaço do filme. Mas Ele que conhece o coração de todos. Se você se dispuser, como Ele fez com aquele jovem adolescente,
trazendo-lhe palavras dele, não minhas. Talvez seja o momento de um encontro. E ele tocou-lhe os ouvidos. E ele tocou-lhe a língua. E ele, pela graça dele, o alcançou, para que aquele homem pudesse naquela noite confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Histórias que Deus deseja escrever em mim, em você e através de mim e de você. Escrever através desta igreja. Estamos construindo um templo. Mas a palavra de Deus diz que Ele não habita templos, Ele habita-nos. É Ele que traz vida. E é essa vida que emana dele que recebemos do trono da graça. E que desejamos a você que entrou no templo nessa noite, que você se aproprie dela, não seja surdo, porque a voz que você ouve é a voz do Senhor. A sua boca pode confessá-lo, reconhecendo-lhe a voz, para que você tenha vida e vida em abundância. O que você tem feito? Cura no Senhor e permita que Ele faça sempre tudo muito bem na sua vida e através de você. Curva a sua cabeça, vamos orar. Se você entrou no templo nessa noite e ainda não sentira a voz que lhe falava, desobstruindo-lhe o ouvido, eu gostaria de convidá-lo, pela graça, a destravar a sua língua e falar com o Senhor. Que você o deseja uma experiência de ouvir como você acabou de ouvir e de ouvi-lo cada dia. Que você deseja estar perto e ter um relacionamento com Ele. Que você deseja conhecer a Cristo e que Ele seja Senhor da sua vida e o seu Salvador pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. E você, meu irmão e minha irmã em Cristo, que um dia ouviu essa doce voz do Senhor, disponha-se a ser instrumento. Não permaneça mudo diante da injustiça, da maldade. Não se mantenha mudo diante da dor, da necessidade do outro. Mas abra sua boca e fale em nome do Senhor aquilo que Ele mesmo haverá de colocar na sua boca, para que você seja um instrumento para que outros creiam e conheçam este amor.